Vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Léo Condé. Boa tarde a todos, boa tarde, Léo. Prazer voltar a falar contigo, né, nesta nova temporada agora começando. Bem, agora há pouco foram apresentados aqui 10 jogadores. Você teve também uma base mantida do ano passado, né? O que é que você avalia desse grupo até o momento, com jogadores que você já tem em mãos, com que já recebeu? Bom, boa tarde a todos. Primeira oportunidade de falar com vocês aqui. Desejar a todos aí um feliz 2024, com paz, saúde para todos vocês e seus familiares. Bom, realmente a gente teve a chegada de atletas importantes nesse momento. O clube se movimentou bastante dentro das suas condições, né? Eu acredito que conseguiu trazer sim boas peças para esse início de temporada, mas eu acho que assim, o principal reforço do clube foi conseguir manter a base da equipe do ano passado, né? A gente sabe a dificuldade que os clubes passam quando se inicia uma temporada e não consegue manter uma base. Então o Vitória, a direção se esforçou, conseguiu manter a base, principalmente da equipe titular ali. Então a gente fica feliz sim com a chegada de novos jogadores, mas estou mais assim, o que me deixa mais esperançoso ainda de fazer um bom início de temporada é realmente em razão de ter mantido uma base vencedora. Boa tarde, Léo. Boa tarde. Oswaldo Barreto, do Portal Salvador FM. No ano passado, você teve uma equipe que brigava, que lutava, e o seu principal reforço, pelo menos para a imprensa, para a torcida que chega agora, é o Luan, que estava aí tentando voltar ao futebol há pelo menos 4 anos, desempenhar um bom futebol, e foge um pouquinho da característica do seu elenco, principalmente o elenco que você montou no ano passado. Como você avalia a contratação do Luan e como ele vai atuar na sua equipe? Bom, eu penso que assim, uma equipe competitiva, e você tem que ter ela em qualquer divisão, em qualquer competição. É importante você aliar, né, a competitividade com o talento, com a qualidade técnica. Não que aqueles atletas que aqui estavam, e principalmente os que permaneceram, são atletas que brigaram, lutaram, mas que também apresentaram qualidade, né? O caso do Wagner Leonardo, Rodrigo Andrade, Yuri Castilho, Zeca, todos jogadores com uma qualidade técnica também considerável, né? O Lucas Arcanjo. Então a gente não conseguiria conquistar o título que a gente conquistou só brigando. Então acho que esses atletas que continuaram aqui também têm o seu valor, não só do ponto de vista de competitividade, mas também de qualidade técnica. Agora é claro que o Luan é um jogador que performou muito bem na temporada 2016 e 2017 pelo Grêmio, seleção olímpica, foi considerado um dos principais jogadores da América do Sul naquele momento. E depois, por uma situação ou outra, as coisas não aconteceram, não conseguiu continuar performando, né? Então o clube hoje recebe esse jogador, a gente vai entender, né, tentar entender o que aconteceu e onde que a gente pode ajudar ele e onde que ele pode nos ajudar. Só o dia a dia mesmo que vai mostrar. Às vezes vem muita questão, teve isso ou aquilo, extra-campo, mas às vezes de repente também é dentro de campo uma situação ou outra do ponto de vista físico, técnico. Então é um jogador que tem muito talento, e a gente sabe que só o talento também não resolve. Tem que ter o talento, tem que ter a entrega, tem que ter a dedicação, e isso eu acho que foi algo que a gente criou assim, de um grupo com uma unidade muito grande. E naturalmente, a partir do momento que você tem um time competitivo com uma unidade boa, o talento naturalmente vai aparecendo. É isso que a gente espera, não só do Luan, como vários outros jogadores que foram contratados, que também são jogadores de boa qualidade. Léo, boa tarde. Boa tarde. Marcos Guedes, Uniagro e Resenha do Leão. Quero perguntar o seguinte, dessa vez você está começando a temporada do início, né? E certamente você participou também da montagem desse elenco. O que esses novos atletas vão agregar no seu modelo de jogo? E se tem algum atleta que você já vem observando nos treinos que você diz assim, poxa, esse cara me surpreendeu, por favor? Bom, eu acho que o mais importante
de você iniciar a temporada é você já ter uma equipe base montada. Nós temos. Eu acho que assim, o que a gente vai ter de dificuldade, eu acredito, é que a gente teve 12, 13 dias de trabalho, muito pouco, né, para deixar eles bem condicionados. Mas em termos de conjunto, a gente já tem um conjunto bom, vai mudar aí talvez 3, 4 peças para esses primeiros jogos, e aos poucos a gente vai sentindo no dia a dia, porque teve atletas que chegou em boas condições físicas, que já podem estrear, a gente já vai antecipar um pouco esse processo, e alguns atletas que requerem ainda um pouco de tempo, né? A gente hoje está recebendo aqui no clube o Alejandro, Everaldo, o Luan, que chegou ontem. Então, teve atletas que chegaram desde o primeiro dia, teve atletas que chegaram um pouco depois. Então, assim, vai ser um trabalho que a gente vai ter que ter muito cuidado para ir lançando eles aos poucos, para a gente não correr o risco de você colocar um atleta antes da hora e ele ter uma lesão. É claro que pode acontecer, mas a gente vai evitar. Então, uma base de equipe a gente já tem. Tem sim alguns atletas, espero que eles possam, dentro dos jogos, apresentar aquilo que eles vêm apresentando no dia a dia de treinamento, que eu acho que chegaram aqui no nível um pouquinho mais avançado. O caso do William Volante, que estava jogando quase todos os jogos pelo Goiás, chegou bem, no nível físico bom. O PK também chegou numa condição boa para talvez iniciar jogando. O próprio Caio Dantas, que também estava jogando a Série B pelo Vila Nova, fez quase todos os jogos finais. Então isso conta também para você colocar o atleta desde o início. Já alguns atletas chegaram ainda um pouco abaixo, requer um pouquinho mais de tempo, talvez possa até jogar, mas um pouco menos. Léo, boa tarde, Carlos Júnior do Informe Baiano. Boa tarde. Eu queria saber se, com essa equipe que você tem hoje, se você já acredita que consegue chegar nas finais aí do Campeonato Baiano, que é o primeiro campeonato começando agora, e quantos atletas você ainda precisa para poder encaixar a equipe, então aí saber se a equipe já está entrosada aí nesses primeiros treinamentos. Assim, a expectativa nossa realmente é iniciar o ano bem, né? Iniciar da melhor forma possível. É claro que assim, é uma temporada que o clube tem 4 competições pela frente, competições importantes, né? De volta à Série A do Brasileiro, uma Copa do Brasil onde, em razão do título, o Vitória já entra na 3ª fase da competição, mas temos sim agora de início o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste. Então a gente espera sim iniciar bem a competição. É claro que a gente sabe que a gente vai sofrer um pouquinho, ter um pouco de dificuldade pelo pouco tempo que a gente teve de preparação, pelas boas equipes. Gostei muito da equipe do Bahia de Feira, não só pelo resultado expressivo, mas pela performance. Então a gente sabe que vai ter um campeonato pesado pela frente, mas a gente espera sim classificar o Vitória para as finais da competição, e a partir do momento que você classifica para as finais, a expectativa é sim de conquista. Em relação às contratações, a ideia que eu passei para a direção é da gente ter 2 atletas de um bom nível para cada posição. O clube trouxe, né, também a gente já tem uma base do ano passado que ajuda bastante, mas tem algumas coisas que fogem do treinador. O clube com certeza vai ficar sempre atento ao mercado, em cima de uma boa possibilidade do ponto de vista físico, do ponto de vista técnico, do ponto de vista financeiro, de alguma contratação pontual para frente. Mas eu acho que para iniciar a temporada, hoje nós temos já um grupo bastante interessante. Léo, boa tarde. Rafael Beuzen do BNews. Gostaria que você fizesse primeiro uma avaliação dessas primeiras 2 semanas de treinamento e se dá para já adiantar alguma coisinha do time titular dessas primeiras partidas do Baianão. Se vai se manter realmente uma base do ano passado ou se essas novas contratações que chegaram podem ganhar muito espaço no time titular já de primeira, assim. Bom, a gente tentou otimizar o máximo possível o pouco tempo que a gente teve de treinamento, né? Até porque os primeiros dias foram para fazer exames clínicos, né? Exames médicos. Então a gente teve mesmo de campo talvez uns 10, 11 dias só de preparação.
Até em razão disso, o Diego Kamimura já vinha conversando, mantendo contato com alguns atletas para já ir fazendo alguma coisa, principalmente na última semana de dezembro. Então, aqueles atletas que a gente já trabalhou o ano passado chegaram aqui em um bom nível. Um ou outro um pouquinho acima, mas a gente acredita que com mais 1-2 semanas a gente já consegue deixar todos eles no nível parecido. Então, em razão disso, a gente vai sim começar com a base que terminou o ano passado e ir lançando aos poucos, né, dentro daquilo que a gente estiver observando de dia a dia de treinamento, aqueles atletas que chegaram aqui contratados. Léo, boa tarde. Boa tarde. No ano passado, a gente o Vitória teve alguns jogadores da base, como o Lucas Arcanjo, que foi titular praticamente a competição inteira, e o Marco Antônio, que chegou a ser utilizado em alguns momentos. Este ano, você está acompanhando aí, com certeza, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vitória saiu nesta segunda-feira, mas você vê a possibilidade de algum desses atletas compor o elenco? No ano passado, você utilizou vários atletas, pelo menos nos treinamentos, a gente pôde acompanhar aí alguns atletas trabalhando na equipe principal. Esse ano, se você já vê algum nome da base para poder ser aproveitado e ser utilizado no elenco principal? Com certeza. Assim, a gente lamenta da equipe ter saído ontem nos pênaltis, mas fez uma competição, né, já representando as cores de uma maneira respeitosa, né, conseguiu avançar de fase, eliminou o Vasco, vencendo bem por 4-1, né, aos parabéns aqui ao pessoal da base, o Thiago, o Carlão, o Laelson, treinador muito experiente, que a gente vem acompanhando aí nos últimos 6 meses a evolução da equipe, a evolução dos atletas. Trabalho de base é sempre um trabalho muito complexo de se fazer. Eu trabalhei 10 anos como treinador de base no América, no Atlético, então é um trabalho a médio e longo prazo. Então eu tenho certeza que a base do Vitória está bem servida de bons profissionais, e eu tenho certeza que a médio prazo aí vai começar a colher frutos. Já conseguiu o título estadual com o Sub-17 e a gente vai estar sempre monitorando. Eu estou esperando o Carlão chegar aqui para a gente sentar e conversar junto com ele, Thiago. A princípio o Fábio retorna. Não vou citar nomes aqui, mas tem a possibilidade de mais uns 2 a 3 atletas serem integrados ao elenco profissional, para que a gente possa observar eles um pouco mais de perto, mas foram atletas que performaram bem durante a competição. Boa tarde, Condé. Situação totalmente diferente que você chega no Vitória para iniciar a temporada, né? Ano passado, após um turbilhão de situações, você deu a volta por cima e foi campeão. Hoje você começa uma temporada que vai disputar sua principal competição, vamos chamar assim, e eu imagino que ela inteira. Como é que chega o Condé para 2024, após esse período de férias? Como é que se preparou para esse início de temporada, primeiro jogo amanhã? Queria entender como é que está você, professor. Extremamente motivado, né? Sabendo que a responsabilidade é a mesma, a responsabilidade grande, né? Estou à frente de uma equipe de grande torcida, né? Uma equipe que traz um número muito grande de torcedor a campo, mas que também tem vários apaixonados espalhados pelo Brasil e mundo afora. Então a gente sabe que estar à frente do Vitória é sempre uma responsabilidade grande, mas é um motivo de orgulho e satisfação iniciar um ano tão importante, de um clube tão tradicional, que não merecia passar o que passou nesses últimos anos, e a gente espera que a gente tenha uma boa temporada, uma temporada digna. Estou bem assim, confiante, não só eu, como os profissionais que trabalham comigo, principalmente os atletas. A gente sente no semblante daqueles que estão chegando aqui bastante motivados. Os que ficaram, né, têm o meu respeito e minha admiração, porque foi uma conquista de todos, como eu já falei várias vezes, uma conquista da torcida, da direção que está sempre tentando melhorar, uma conquista da comissão técnica, mas uma conquista também com muita luta e empenho dos jogadores dentro de campo, e aqueles que ficaram, com certeza, tenho certeza que vai representar o Vitória da melhor forma possível. Condé, feliz ano novo para você. Obrigado. Talvez o torcedor também tenha a expectativa, assim como o Anderson falou, de que na 38ª rodada do Brasileiro você esteja aqui ainda e com o Vitória alcançando seus objetivos. Mas antes você tem um campeonato baiano, onde, se tudo esperando não dar errado, claro, torcendo para dar certo, será o 6º ano que o Vitória não classificaria para uma
semifinal. E o que o torcedor espera é exatamente o contrário. Você vê também um pouquinho de pressão, de cogitação de torcedor, ficar um pouco mais no seu pé também? E o que é que vocês já estão planejando para esse baiano de 2024? Futebol, como eu sempre falo, a gente tem que saber lidar com todas as situações. A partir de amanhã, na hora que a bola rolar, a responsabilidade de todos, não só minha, como dos atletas, é grande, independente do contexto, né? É claro que a gente está iniciando com uma base, mas a gente não tem mágica no futebol. A gente treinou apenas 12 dias, nós vamos sofrer um pouquinho aí nos 4, 5 jogos, mas espero que a gente sofra vencendo as partidas, né? A expectativa é essa. Mas de qualquer forma o torcedor sabe, hoje a gente não precisa ficar contando história para ninguém, ele já sabe tudo que a gente passou aqui, nas dificuldades, como que a gente lidou com as dificuldades, nos momentos de pressão principalmente. O torcedor sabe também como que a gente lida com os bons momentos, então sempre vai ter equilíbrio da minha parte. Eu espero, não estou visualizando lá na frente o Campeonato Brasileiro, a gente está visualizando agora que é importante a gente conseguir fazer uma base sólida de início de trabalho, não só a questão de resultado, de ir estruturando uma equipe competitiva para chegar forte lá no Campeonato Brasileiro. Então, para a gente chegar forte lá no Campeonato Brasileiro, passa por esse trabalho no Campeonato Estadual, na Copa do Nordeste, para que a gente possa ir solidificando a equipe. Nesse processo agora, a gente vai estar fazendo uma mescla de uma equipe base com aqueles atletas que estão chegando. Espero que a gente consiga ir fazendo essa junção aí com bons resultados, mas nem sempre a gente vai conseguir apresentar aquele futebol vistoso que o torcedor espera, mas a gente vai ter sim. O torcedor pode ter certeza que a gente vai ter sim uma equipe competitiva e organizada para esse início de competição. Léo, boa tarde. Eu queria que você... Aqui no cantinho. Boa tarde. Queria que você falasse em específico da contratação do Caio Dantas, que é um jogador que tem ampla experiência em Série B, bons números, inclusive já foi artilheiro da competição. É um jogador no qual você já trabalhou no Sampaio Corrêa. Eu queria que você falasse um pouquinho se foi um pedido específico seu, a chegada do atleta, e como você espera que ele ajude o Vitória numa Série A. Bom, o Caio trabalhou comigo em 2 oportunidades, foi artilheiro nas 2, né? Na Série C de 2018, com o Botafogo de Ribeirão, ele foi artilheiro da competição, a gente conseguiu o acesso. E depois de 2020, no Sampaio também, ele foi artilheiro da B, a gente quase conseguiu o acesso. Bom, é um jogador que tem a característica, muita frieza de definição de jogada, facilidade de finalizar, perna direita, perna esquerda, jogador que tem drible, tem boa movimentação. Eu acho que é um jogador que vai agregar muito aí para a gente na composição de equipe. As contratações, assim como um todo, ela passou pelas mãos de várias pessoas. É claro que o clube hoje tem um departamento de análise, um departamento, um setor de inteligência que vai monitorando os atletas, passa pela mão da direção, com certeza, porque envolve questão financeira também, oportunidades, e o treinador também é consultado, mas com certeza assim, as contratações passou pela mão de várias pessoas e eu, como treinador à frente da equipe, também fui consultado em algumas situações. Léo, boa tarde, sucesso na nova temporada. Obrigado. Queria seguir esse assunto de mercado, falar sobre o camisa 10, né? Já há algumas semanas a torcida rubro-negra espera por um novo camisa 10 no time, e os Daniéis, a gente não sabe exatamente que desfecho vai ter. O Danielzinho parece que realmente não vem, o Daniel Júnior ainda está nesse imbróglio. Queria saber de você essa expectativa da sua parte também de ter mais um camisa 10, né? 2 jogadores importantes por posição. Acredita que esse é o principal déficit da montagem do elenco até agora? Independente do número da camisa, né, é mais a função, né? Normalmente eu gosto de ter esse meia atacante, meio ofensivo ali, que joga, consiga cumprir essa função próximo do centroavante. O ano passado nós tínhamos o Giovanni Augusto, o Wellington Nem e o Mateuzinho, que na reta final a gente começou a tirar ele de fora, né, da beirada do campo, trazendo ele para jogar um pouco mais por dentro, fazendo articulação ali, e terminou muito bem
a temporada. Então, eu acredito que nós temos, para começar, nós já temos um bom jogador, que é o Matheus, que pode exercer essa função bem. O Luan, que está chegando agora, também é uma função que ele já desempenhou com desenvoltura, podemos aproveitá-lo ali. E vamos esperar, aguardar, tem essa negociação em andamento aí com o Daniel Júnior, quem sabe possa a qualquer momento aí concretizar. São jogadores com capacidade de, eu acho que se a gente tiver esses 3 atletas aí, eu acredito que a gente, para início de temporada, são bons nomes que eu acho que não vai deixar a gente na mão para exercer essa função. Boa tarde. Queria que você falasse um pouquinho, amanhã o time estreia contra o Jacuipense, o quanto é importante estrear com os 3 pontos, já que o Campeonato Baiano é uma competição de tiro curto, para que o Vitória consiga atingir os objetivos, que é voltar a se classificar para as finais e, quem sabe, brigar pelo título baiano. Eu tenho falado muito isso com os jogadores no dia a dia, a importância do estadual, todos têm ciência disso, a gente vai tentar entrar bem forte aí na competição. É claro que a gente vai enfrentar, vocês sabem, vamos enfrentar um bom adversário que fez nas 2 últimas edições, conseguiu chegar às finais, tem um trabalho já consistente, com alguns jogadores que se destacaram aí, mas mesmo jogando fora de casa, nós vamos tentar fazer um jogo forte, sim, imprimir um ritmo forte de jogo. Quanto tempo que a gente vai conseguir imprimir esse ritmo, eu não sei. A gente vai ter que, dentro do jogo, entender os momentos do jogo, né? O momento da gente pressionar, o momento da gente baixar um pouco as linhas ali, mas a ideia é fazer um jogo forte, tentar estrear bem, estrear com resultado positivo. No sábado já vamos ter aqui um jogo em casa, diante do nosso torcedor, e com certeza a expectativa nossa é de fazer um bom campeonato baiano e tentar chegar às finais da competição, como você mesmo falou, a partir do momento que chega nas finais, tentar sim brigar pelo título da competição. Acho que é o mínimo que a gente pode lutar para fazer. Boa tarde, Léo. Hugo Araújo, Bahia Notícias. Eu queria saber de você 2 questões. A primeira, como é treinar e como vai ser treinar um jogador como o Christian Zapata, 7 anos de Milan, saber quais são os pontos positivos que ele traz para o elenco. E eu queria saber de você sobre amanhã, o Vitória ele vai colocar uma estrela no escudo, e você fez parte dessa conquista. Eu queria saber como você enxerga essa atitude do clube e o que você acha dessa estrela no escudo do Vitória. Obrigado. Bom, o Zapata, a gente está aí já, são 15 dias trabalhando com ele, está sendo uma experiência muito bacana. Primeiro que antes do atleta, antes da pessoa, a gente avaliou o atleta, né? O clube teve essa oportunidade, um jogador que dispensa comentários, né? Com a carreira muito sólida de anos de Europa, jogando em grandes equipes, principalmente no Milan, jogou com o Kaká, inclusive. Um jogador que participou de 2 Copas do Mundo, disputou Copa América. Então, assim, um jogador muito técnico, um zagueiro muito técnico, de boa saída de bola, boa leitura, posicionamento, né? Consegue trabalhar bem ali com as linhas defensivas, de subir, baixar as linhas. É um jogador, assim, muito tempo de Europa, muito tempo de seleção colombiana, vai agregar muito para a gente aqui no dia a dia de trabalho. E o segundo ponto, que é um cara sensacional, um cara boa praça, astral lá em cima. Já está totalmente ambientado com o nosso elenco. Também não é difícil o jogador chegar e não se ambientar com o nosso elenco. A receptividade que é um ponto forte nosso, né, do nosso grupo aqui. A gente tem essa preocupação sim de quem está chegando. Eu sempre falo com eles, né, eu falo com o Oswaldo no início do ano, ele chegou aqui. O pessoal recebeu ele, depois o Wagner Leonardo chegou, já era um outro grupo que recebeu o Wagner Leonardo, depois o Yuri Castilho chegou, estou citando alguns exemplos, né? Chegou e já era um outro grupo e foram sempre bem recebidos. E o que a gente espera é que eles façam mesmo com os atletas que chegaram aqui esse ano, para a gente criar uma boa unidade aqui dentro do Vitória. Eu acho que isso é importantíssimo. Em relação à estrela, na camisa, a gente fica muito feliz, né, e orgulhoso de ter participado. Talvez só com o tempo a gente vai realmente entender aquilo que a gente participou, né, de um momento histórico do Vitória. E eu acho que o clube tem que colocar a estrela sim, até porque a Série B, se a gente pegar os últimos 20 anos aí, as equipes que conquistaram a Série B, o nível
que elevou essa competição de competitividade é muito grande, né? Então, nós tivemos o ano retrasado o Cruzeiro, no outro ano Botafogo, já ganhou Palmeiras, já ganhou Grêmio, América, entre tantas outras grandes equipes aí, Vasco. Então, assim, a Série B hoje, do formato que chegou ao futebol brasileiro, Série A e Série B com 20 clubes, a gente pode considerar, sim, uma competição de peso que o Vitória conquistou. Coletiva encerrada com o técnico Léo Condé.